O mês de abril iniciou com novidades. O lançamento da versão 10 da Suite SA. E é claro que o tema do podcast de hoje não poderia ser outro. Para falar mais sobre esse assunto, trouxemos duas convidadas muito especiais. Elas vão trazer um pouco dos bastidores desse desenvolvimento e também as novidades tanto de ferramentas quanto de layout. E se você ficou curioso, seja oficialmente bem-vindo a mais um episódio do Ctrl+I. Então vamos começar pelo principal, que é apresentar nossas convidadas de hoje, que é a Natália, que ela é especialista em web design, e a Tayla, que é analista de web design aqui na Interact. Meninas, se apresentem, sejam bem-vindas ao nosso estúdio Interact, que vocês já estão muito, ambientadas, já conhecem por conta dos webinars. Contem um pouco pra gente da trajetória de vocês, tanto aqui na Interact quanto na formação. Fiquem à vontade. Primeiramente, então, obrigada pelo convite. Eu me chamo Natália, sou web designer aqui na Interact e estou na empresa já fazem 5 anos. Eu fiz a graduação de design, então já me formei, sou formada desde 2022 e logo no início do curso eu tive a oportunidade de começar a trabalhar aqui na empresa com web design. Mas confesso que no início do curso eu não tinha muito bem definido qual área dentro do design eu gostaria de seguir. Então, o curso que eu fiz ele é bem abrangente, não é específico de uma área. Então, eu acabei me abrindo para o mercado, então experimentando essa área que é a interface e acabei gostando muito. Então, é uma área que tem muita inovação, está sempre evoluindo, então eu acabei curtindo muito esse processo. Bom, meu nome é Tayla, também sou formada em design, me formei em 2023, no ano passado. Eu trabalho há 5 anos na empresa, mas eu comecei em outra área, passei por várias áreas dentro da empresa e já há 3 anos aproximadamente eu atuo no design especificamente. Mas além da formação design, eu também sou formada em RH, eu tenho técnico de RH, trabalhei um pouco com isso e aí depois eu entendi que a minha paixão mesmo era o design. Eu normalmente vou direto ao ponto, querendo saber mais sobre o assunto em questão, só que como é uma temática que nem todo mundo está por dentro, eu vou querer saber um pouco mais. Então vamos começar, que é para a gente entender um pouco como e quanto interfere o layout, a interface de um software na usabilidade dessa ferramenta. Aqui a gente tem 2 pontos. O layout, que se refere mais ao aspecto visual, e a usabilidade. Então o layout é mais como o produto se apresenta para o usuário e a usabilidade é como o produto interage com o usuário. Então normalmente quando a gente tem um bom design, que é a junção dessas duas coisas, o usuário nem percebe. As coisas só fluem de uma forma muito natural e intuitiva. Agora, quando deixa a desejar, é difícil o usuário não notar, então ele geralmente vai se sentir mais frustrado. Então, layout e usabilidade andam juntos. Um layout bem feito, ele vai guiar o usuário dentro do sistema, então ele vai ajudar o usuário a interagir com o sistema. Talvez a gente poderia pensar numa analogia que não tem muito a ver com software, mas, por exemplo, tu tá dirigindo numa estrada que tem um asfalto muito bom, a estrada é muito bem feita, mas ela vai cumprir sua função, ela vai te levar do ponto A ao ponto B. Mas é de noite e não tem as linhas divisórias da via, não tem o acostamento, então tu vai ter que prestar muito mais atenção no que tu tá fazendo, vai ser mais difícil de chegar aonde tu quer. Então, quando as duas coisas se unem, é onde a gente consegue, de fato, entregar uma boa experiência para o usuário. E diversos estudos foram feitos e continuam sendo feitos e mostram como esse primeiro contato, o momento que tu entra na interface, tu interage com ela, essa primeira impressão, ela é muito importante para tu entender se o software vai ser difícil de ser utilizado e é muito uma questão de percepção. Depois de alguns dias, então, de tu utilizando um software, tu vai acabar obtendo alguns obstáculos aí no meio do caminho e isso vai influenciar na tua percepção da usabilidade. Então, mesmo que um sistema ele seja agradável visualmente, essa percepção ela é muito importante nessas fases iniciais, A partir do momento que a gente tem problemas, então sim, daí ele começa a entrar num problema um pouquinho mais complexo, que é isso que a gente tenta trabalhar no dia a dia. Vocês falaram bastante que o layout e a usabilidade andam juntas. E aí, vocês por acaso já ouviram aquela famosa frase: nossa, esse software ou esse aplicativo é horroroso, ou é bonito, ou é feio? E aí, o que vocês acham disso? Bom, feio ou bonito é uma questão um pouco relativa. A gente sabe que pessoas diferentes, usuários diferentes, têm expectativas e preferências diferentes, requisitos diferentes. Mas nada adianta um sistema ter um design visualmente atraente se ele não cumpre sua função, se ele não atende às expectativas do público-alvo. Então vai acabar que a beleza perde o seu valor.
Mas claro que o ideal é sempre apresentar um sistema bonito, porque como eu falei antes, o layout, o visual, ele vai influenciar no uso e com certeza também vende mais. E nem sempre a gente precisa ter um software bonito para, de fato, utilizar no dia a dia, né? Então, se a gente vai utilizar uma interface de um piloto de caça, por exemplo, né? Ele não precisa ter um sistema bonito, ele precisa ter 2, 3 funções, que são as principais que ele vai utilizar, e para ele isso é suficiente. Então, cabe muito no seu contexto, mas para nós, para o nosso dia a dia, a gente... o visual, a interface, o modo como o usuário se satisfaz utilizando o nosso software é muito importante. Sem falar que quando as coisas funcionam, a gente consegue ter uma ferramenta mais intuitiva, ele acaba ficando bonito de graça, né? Sim, é o bônus aí. Um ponto também que é interessante de falar é que quanto mais complexo um sistema é, mais difícil é conseguir encaixar o visual com a função. Então, por exemplo, se a gente tem uma ferramenta que tem só 2 funcionalidades, para o designer vai ser muito mais simples conseguir encontrar uma proposta visualmente atrativa do que num sistema que tenha muitas funções. Então, tem muita padronização que tem que levar em consideração, é um processo bem mais difícil, assim. Mais robusto, né? Falando da Interact, quais são os principais aspectos que a Interact considera na experiência do usuário com o software? Bom, a gente tem claro que a experiência vai muito além do design. A experiência ela vai começar desde o primeiro contato que as pessoas têm com a Interact e com a marca. Então, isso significa que todas as áreas da empresa, não só o design, têm que estar preocupadas com a experiência, porque isso vai orientar toda a jornada que o usuário vai ter com a nossa empresa, com a nossa marca. Mas falando do nosso setor, que é o design, a gente leva muito em consideração a usabilidade, né? É um ponto muito importante. E a cada nova versão, a gente sempre tenta trazer mais um sistema mais intuitivo, mais agradável para o usuário. Então, dentro do design, a gente tem vários métodos que a gente pode utilizar para nos guiar nessa construção dessas propostas. E um pouco do nosso software, então, também a gente se preocupa bastante com a questão visual, tanto a usabilidade, que a Natália já mencionou, mas principalmente com a personalização. Então, a gente tem vários itens que são personalizados já hoje. Na versão 10, a gente tem o nosso mural, que ele vai ser totalmente personalizado para cada usuário. Então, a gente trabalha muito nesse sentido, assim, customizar para os nossos clientes. A gente também tem as customizações. Então, são vários modos da gente valorizar a experiência do cliente. E contem então pra gente, né? Estamos ansiosos para saber quais são as novidades dessa versão 10. Bom, nessa versão a gente trouxe várias novidades, a gente tem grandes melhorias, algumas mais pequenas, mas também muito significativas. Então, nessa versão 10 a gente lançou o Mural, que é um ambiente personalizado, como a Tayla falou, onde o usuário consegue ter na sua disposição vários itens que são importantes para o seu dia a dia. Então, pela primeira vez, a gente tem um lugar mais centralizado, onde o usuário consegue encontrar essas informações. Então, a gente espera que os nossos clientes usem e se beneficiem muito dessa melhoria. E a gente também tem algumas um pouco mais simples, mas que tem um grande peso na usabilidade. Então, por exemplo, os breadcrumbs, que são aqueles caminhos que geralmente ficam na parte superior do sistema, onde o usuário consegue ver o caminho que ele percorreu até chegar naquela tela. Então, essa é uma coisa que parece simples, mas que é muito importante para o dia a dia do usuário. Então, além disso, tiveram várias outras melhorias em questão de mais visual, otimização de tela, novas soluções, estilos de ícones, cores novas também. Então, tem bastante coisa visual e de usabilidade que a gente tem trazido para essa versão. Essa versão ela tá recheada de coisas, assim, tanto usabilidade, recursos novos. A gente tem um novo componente, que é o de Kanban, para a gente organizar tarefas. A gente tem 2 novas soluções, que é a solução de reuniões e atas, para a gente organizar, documentar os compromissos corporativos. A gente também vai ter a solução de análise de impacto, né, que hoje a gente apelida como BIA, que seria a nossa solução. Enfim, várias outras novidades. A gente também não pode deixar de falar da inteligência artificial, que agora, então, ela vai auxiliar a modelar os processos, editar processos ou criar processos do zero. E também é um spoilerzinho, assim, foi uma pitada de inovação que a gente está implementando, mas que a gente pretende seguir implementando a inteligência artificial em outros recursos, outras funcionalidades do sistema e ajudar mais ainda as empresas. E também é importante falar que esse é só o início de grandes coisas que estão por vir ainda pela frente. Sem dúvidas. E agora a gente quer saber se vocês têm alguma coisa que, como web designers, gostaram mais das novidades. Acho que é um pouco difícil de escolher o que eu mais gostei, porque a gente fez muitas melhorias visuais. Então, uma das que eu mais acabei trabalhando foi o mural, né? Eu acabei me dedicando bastante para isso. Então, eu sei o quanto as pessoas queriam aquela melhoria. Então, é algo que eu sei que vai agregar bastante valor. Então, acho que de todas as coisas foi uma das que eu mais gostei, assim, que eu posso citar. Mas de todas as melhorias,
curti todas, participei também do processo de várias outras, então foi muito legal esse processo dessa versão. E já faz bastante tempo, né, que a gente vem trabalhando nisso, então a gente teve bastante discussões juntos, reuniões para decidir as coisas, então foi um processo bacana. É difícil escolher uma demanda só, a gente acaba trabalhando com todas elas, né, então, mas eu acho que, não respondendo bem a tua pergunta, né, mas eu tive um envolvimento pessoal aí, principalmente com essa versão 10, que o meu TCC de formação, né, da graduação de design, eu fiz uma pesquisa, eu coloquei o SA para ser usado por pessoas que nunca tinham usado o SA, e a partir disso, então, vieram vários insights, assim, várias mudanças, e isso a gente já conseguiu implementar nessa versão 10 que está saindo. Claro, tem várias outras coisas que são pontos que a gente tem já para as próximas versões, estamos guardando aí em desenvolvimento, mas eu tenho esse envolvimento mesmo pessoal, assim, de ver que a gente conseguiu identificar essas demandas, essas necessidades dessas pessoas, e a partir do momento que a gente muda o sistema para um usuário iniciante, ele muda também para o usuário avançado, né? Então acaba impactando em todos os níveis de usuários. A gente falou das coisas boas, mas teve alguma coisa que foi mais desafiador, que deu trabalho para fazer e no fim valeu a pena? Uma coisa que eu acho desafiadora, mas não tem a ver só com a versão 10, é cuidar dessa grande cartela de produtos que a gente tem. Porque além de todos os módulos, a gente investe também na versão Mobile, que é o Pocket, no Flow, no Start, no Academy. Então é uma grande responsabilidade, né, participar de tudo isso. A gente sabe que nossos produtos são bons, atendem nossos usuários, mas a gente tem essa grande responsabilidade com a gente, né? E falando um pouco do sistema, assim, claro que eu vou falar novamente do mural, mas sim, ele é um item importante nessa versão 10. E a gente tem que entender também que o mural, ele comporta ali mais de 50 tipos de cartões diferentes. E foram várias horas investidas, tanto de análise, de desenvolvimento, de design e de teste, né, a parte da qualidade do produto mesmo, para que a gente conseguisse entregar valor para os clientes. E claro que todo esse desafio se torna um pouco mais fácil, porque a gente sabe que a gente tem boas equipes trabalhando juntas para conseguir entregar essas melhorias para os nossos clientes. Outra coisa que é interessante de comentar é que a gente tem muito cuidado em modificar as coisas. A gente sabe que a gente tem um sistema completo, com muitas funcionalidades, então se a gente decide mudar um componente de lugar, a gente tem que ter em mente a curva de aprendizado do usuário. A gente se acostuma muito da forma como as coisas são, então qualquer mudança vai ter um impacto. Isso é desafiador, né? Porque cada vez mais a gente preza por um sistema mais simples, que seja mais fácil, mas a gente coloca mais recurso. Então, como a gente organiza o sistema para ele ter todos os recursos que os clientes precisam, mas para que ele continue sendo fácil, continue sendo simples. E isso sim, isso é o nosso trabalho, mas sim, é muito desafiador. É a luta do designer. É o grande desafio, né? Então, essas melhorias que a gente traz, tem muitas coisas por trás disso. Então, tem muita pesquisa, programação. Então, nem tudo que a gente pensa às vezes funciona, né? A gente tem que também sempre levar em consideração tanto o design como o desenvolvimento. As áreas têm que se entender muito bem também. Então, é sempre esse desafio que está ali sobre os nossos dias. Na versão 10, inclusive, a gente tem 2 grandes atualizações a nível de tecnologia, né? Não muda nada a nível visual, assim, mas a nível de tecnologia é muito importante porque traz mais recursos para que a gente consiga utilizar para uma próxima versão em novas funcionalidades. E as demandas, né, dessas alterações, dessas novidades, essas demandas elas surgem a partir de necessidades dos clientes, de pesquisas de vocês, um combinado dos dois, como que funciona? A gente tem 3 frentes. Uma é as demandas que surgem dos clientes, tem as demandas internas e também algumas melhorias que a gente vai percebendo no nosso uso diário. Talvez uma coisa que é interessante de comentar sobre as demandas internas, além do que entra na nossa fila de tickets normal, muitas vezes pode acontecer de, por exemplo, ter uma reunião onde surgem insights ou oportunidades de mercado. Então, a gente serve bastante também como um apoio para tornar aquela ideia um pouco mais concreta. Então, a partir daquela proposta, as partes interessadas vão conseguir ter uma visão melhor e também tomar uma decisão sobre aquilo. Uma reunião pode ser tanto uma reunião nossa interna, como uma implantação no cliente, né, uma implantação no software do cliente, também na parte do suporte, quando for entregar de fato o sistema. Então, são vários momentos que chegam esses insights e para nós, a gente entende que aquela demanda é relevante e traz ela na versão.
E agora a gente já está trabalhando, né? Já está analisando, já está fazendo várias propostas de tela. A gente tem uma versão para ser lançada em outubro, né? A próxima versão. E a gente também tem uma nova geração do produto que a gente também já começou a estudar, já está fazendo várias propostas. Então a gente tem sempre esses projetos paralelos, assim. Além da Suite, a gente também tem todos os outros produtos. A gente tem o Start, o Academy, o Flow e o Pocket, que é o nosso aplicativo mobile. Então, como a Tayla falou, a gente, na verdade, está sempre um pouco à frente do tempo. Então, se a versão 10 foi lançada agora, significa que há 2 anos atrás ela já estava sendo pensada. E isso continua para as próximas, né? A gente está sempre trabalhando antecipadamente para conseguir chegar lá no final com uma solução bem pronta para o nosso cliente. E como as meninas disseram, uma versão acabou de ser lançada e outra já inicia a etapa de desenvolvimento. Tudo isso faz parte do nosso comprometimento em entregar sempre o melhor para os nossos clientes. E esse foi o episódio de hoje do Ctrl+I. Agradecemos vocês, meninas, pela participação, por compartilharem tantas informações com a gente e sintam-se convidadas para voltar sempre que quiserem. E se você quiser saber mais informações sobre a versão 10, você pode acessar nosso site. Lá tem vários materiais disponíveis, como artigos e outras informações.